Fernando Diniz ou Nenê? Qual dessas personalidades foi mais importante para a virada do Vasco no campeonato? A gente vai discutir isso aqui hoje, mas independente da resposta, o mais importante é que o nosso Vascão tá podendo contar com os dois, né? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com seu Sobre Vasco AV, o nosso encontro de todas as terças e quintas-feiras, a partir de 1h da tarde no formato de podcast, a partir das 7 da noite no YouTube, no canal do AV+. Então, se você curte o nosso trabalho, já larga o dedo no like aí, se inscreve no nosso canal do YouTube e aproveita para seguir o Atenção Vascaínos nas outras redes sociais. É só procurar pela @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre Nenê e Fernando Diniz, que chegaram a apenas 4 rodadas e mudaram completamente o clima em São Januário. Se a gente está aí às portas da 28ª rodada da Série B, ainda acreditando na possibilidade do Vasco garantir o acesso para a Série A, é porque esses dois caras chegaram no Vasco há 4 rodadas atrás. Desde então o Vasco não perdeu. São aí 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Mas mais importante do que isso, né? 4 jogos onde o Vasco jogou de maneira realmente convincente, não é mesmo? A gente podia estar aqui falando do mesmo cenário, né? 2 empates e 2 vitórias, mas no apagar das luzes, empates arrancados ali, Deus sabe lá como, e não foi o caso. A gente conseguiu 2 vitórias consistentes, os empates foram doídos, a gente poderia ter tido melhor sorte, né? O sentimento que a gente sai é esse. E, cara, muito em função do esquema tático que o Fernando Diniz implementou e também muito em função do Nenê, que nesses mesmos 4 jogos aí foi fundamental, já fez 2 gols e 1 assistência nesses mesmos 4 jogos. E, cara, assim, reforço aqui, né? Vou desenhar para deixar bem claro. Que bom, que sorte que a gente está contando com os dois aí. Precisava até chegar mais reforços, se fosse possível, porque a missão do Vasco na competição ainda é muito difícil. O Vasco ainda tem que vencer aí 8 jogos nos próximos 11 que ele vai disputar. Precisa de um aproveitamento aí de mais de 70%. O aproveitamento do Vasco no campeonato até aqui é de menos de 50%. Se a gente pega aí só a era Nenê, Diniz, esses 4 jogos, é um aproveitamento de 66%. Então, quer dizer, o Vasco precisa ser ainda melhor do que está sendo com eles para conseguir essa missão. Então, que bom que a gente tem os dois, que bom. Mas aqui a gente vai debater, né? Vai tentar dar a César o que é de César aí e tentar atribuir quanto dessa melhora é mérito do Fernando Diniz, quanto dessa melhora é mérito do Nenê. E aí eu preciso até fazer aqui uma meia-culpa, porque eu fui reticente à chegada dos dois, né? Mais do Fernando Diniz do que do Nenê. O Nenê eu achei uma boa, sabe? Eu tinha preocupações quanto à questão física dele, como que ele ia se apresentar, se ele ia aguentar o ritmo dos jogos, né? E estou bastante surpreendido, né? Porque não só ele está conseguindo jogar todos os jogos, como nos 2 últimos, ele jogou os 90 minutos, né? Jogou na sexta e na segunda-feira, 90 minutos. Então, tá saindo bem melhor do que eu esperava. Mas eu já achava que era uma boa aposta, mesmo antes dele chegar. Porque, cara, é um jogador que tem uma qualidade técnica que ninguém questiona, que ia chegar já completamente entrosado, porque conhece o Vasco, conhece o clube, então sabia muito bem o que ia encontrar, né? E valia a tentativa, valia arriscar. Mesmo que não desse certo, na situação que o Vasco estava, pô, tinha que tentar qualquer coisa, né? Agora, o Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz, eu já fiquei mais preocupado, porque ele é o treinador, ele que vai definir como o clube vai se comportar, como o time vai se comportar, e se essas definições derem errado, ferrou de vez, né? E eu fiquei muito preocupado por 2 motivos. O primeiro é que eu acho que o Fernando Diniz, ele tem esse futebol encantador aí, ousado, né, ofensivo, que, pô, chamou a atenção de todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, mas é um estilo de jogo ainda em formação, né, que ainda está amadurecendo. Tanto que se você pega os times que ele comandou, encantou todo mundo e tudo mais,
mas normalmente ele sai do time, o time brigando para cair, né? Os clubes até insistem com ele, porque por causa desse estilo de jogo dele e tudo mais, e parece que ele até agrada o elenco, mas chega uma hora, cara, o time vai cair na tabela e aí, você vai ser rebaixado com o Diniz? E aí ele acaba saindo nessas circunstâncias. Foi assim no Santos, no Fluminense, no Atlético Paranaense. E outra questão é que, pô, mesmo que a gente acredite que o futebol dele já evoluiu, a proposta dele já amadureceu, ela é uma proposta mais complexa, né? Que é difícil de você imaginar que ela vá funcionar do dia para a noite, que ele vai chegar num dia e no dia seguinte o time, o elenco já vai entender ali a filosofia dele de jogo. Tanto que muita gente até se perguntava se a opção por ele já não seria aí um planejamento para a próxima temporada. Já não seria o Vasco largando mão de disputar o acesso desse ano e já se planejando para a temporada que vem, quando o Fernando Diniz ia ter mais tempo para poder implementar o seu estilo de jogo com o time do Vasco. E, para surpresa da grande maioria da torcida, a gente viu sim o time mudando aí da água para o vinho na primeira partida com ele já, né? O Vasco, desde a partida contra o CRB, já mostrou um futebol completamente diferente, já foi um time muito mais seguro, um time que soube impor muito mais o seu estilo de jogo. E aí fica o questionamento, né? Foi mais por causa do Fernando Diniz ou foi mais por causa do Nenê? E, na minha opinião, foi por causa mais do Fernando Diniz. E a maneira, né, o exercício que eu fiz para chegar a essa conclusão é pensar o seguinte: se tivesse chegado só o Nenê, será que o futebol do Vasco ia melhorar? Né? Se a gente tivesse que optar por só um dos dois, qual deles causaria mais impacto no Vasco? Só o Nenê chegando ou só o Fernando Diniz chegando? Eu acho que se o Nenê chegasse, sei lá, no time do Lisca, por exemplo, claro que ia causar um impacto, porque a qualidade técnica dele ia trazer esse salto de qualidade, ia ser um jogador finalizando mais lá na frente, sabendo distribuir melhor o jogo, até na parte de trazer tranquilidade para os companheiros, a partir do momento que ele chama a responsabilidade. Tudo isso ia ajudar. Mas no esquema tático que a gente vinha jogando, com o Lisca e com o Cabo, eu acho que essa diferença não ia ser muito grande não. Porque o time ia continuar muito frágil defensivamente, dando bolas bobas para o adversário, ia continuar muito perdido lá na frente, espaçado, sem saber o que fazer com a bola. De novo, ia melhorar um pouco por causa do Nenê? Ia. Mas será que ia ser o suficiente? Não sei. Não sei. Enquanto o Vasco com o Fernando Diniz, eu acho que já mudou taticamente. O time inteiro mudou. Então é um time que sabe valorizar mais a posse de bola, sabe melhor o que fazer com ela, aproximando, dando opções para quem está com a bola. Defensivamente melhorou também, porque a partir do momento que você consegue ter mais a posse de bola e faz mais essa marcação-pressão lá em cima, né? Tem esse pós-perda muito mais azeitadinho, o adversário fica pouco com a bola, quando fica com a bola não consegue chegar perto da área do Vasco, então isso fez a defesa do Vasco melhorar também. É isso, né? O time do Vasco inteiro melhorou. É claro, se não tivesse o Nenê, ia ser muito mais complicado. O Nenê, dos 5 jogos que o Vasco fez aí sob o comando do Fernando Diniz, 3 tiveram a participação do Nenê, 2 gols e 1 assistência. Mas não é só isso, né? Vários jogadores que estavam sendo muito contestados aí estão agora brilhando no comando do Fernando Diniz. O Morato, o Marquinhos Gabriel, o Andrei, o Bruno Gomes. Então, o Fernando Diniz ele causou um impacto no time como um todo, não só nas peças individualmente, como no esquema tático do Vasco. E por isso, eu acho que assim, que bom que temos os dois. Se eu for atribuir a só um dos dois essa melhora no desempenho do Vasco, esse troféu vai para o Fernando Diniz. Mas agora eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, quem é o principal responsável por essa melhora do Vasco aí? O Fernando Diniz ou o Nenê? Diga aqui nos comentários, vamos continuar esse debate aqui de baixo. Vocês sabem, né? Aqui no AV+, e também lá no canal da Seção Vascaínos, o conteúdo não para, então a gente vai ter muito mais assunto sobre a próxima partida do Vasco aí contra o Confiança no domingo. Eu, particularmente, volto no próprio domingo, né? Com preleção sobre Vasco, então fiquem ligados aqui no AV+, para acompanhar as minhas impressões sobre essa partida. Vamos aí atrás dessa inédita sequência de 3 vitórias consecutivas. Vai ser muito importante para o nosso objetivo e se tudo der certo, a gente vai conquistar. Mas isso eu vou falar no Preleção sobre Vasco no domingo. Eu conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.